Irmãos, Deus abençoe a todos. Como sou presbítero Ivair e quero trazer a você hoje, nesse sábado, nós estamos aqui, dia 28, né? Dia 28 do mês de março, e nós estamos hoje vivendo um momento muito especial no mundo, não só em Joinville, nem só no Brasil, mas no mundo. Um momento onde muitas pessoas estão em casa, estão no isolamento, né, que foi uma decisão, inclusive, aqui no nosso país, do governo desse país. E isso tudo nos faz pensar, refletir a respeito da nossa missão como igreja. A realidade que eu quero trazer para você é que a igreja, o povo de Deus, tem enfrentado muitos desafios na sua história. Ou seja, não é a primeira vez que o povo de Deus passa por momentos diferentes, até difíceis na sua história. E agora é a nossa geração, eu e você, nós estamos agora vivendo esse novo momento. Nós estamos vivendo um momento onde parece que o mundo parou, né? O mundo, ou aquele mundo que a gente conhecia, ele deixou de existir. E nós não sabemos o que será no novo, né? Daqui a 10 dias, talvez, ou 15 dias, ou um mês, que coisas novas vão acontecer, que coisas diferentes vão acontecer. E para nós que somos povo de Deus, nós não temos uma outra referência senão buscar o nosso Deus na sua palavra. E é isso que eu quero compartilhar com você. Eu vou procurar, né, trazer através da palavra de Deus, em vários momentos, né, por esse meio que a gente está utilizando agora, que é importante, né, que nós não devemos apenas utilizar nesse momento, mas utilizar em todos os momentos, porque afinal de contas, como disse o Senhor Jesus, nós temos uma missão. A nossa missão é fazer discípulos, é ensinar as pessoas, batizar, ensinar, fazer discípulos em todas as nações e fazer com que eles guardem aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou a guardar. E ele disse ainda: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, eu tenho certeza de que o Senhor Jesus continua conosco, continua fazendo a sua obra na nossa vida, mesmo nesse momento que nós estamos vivendo. Eu quero... nós vamos utilizar um texto da palavra de Deus lá no livro de Josué, no capítulo 1, né, do versículo 1 ao 9, e também eu quero usar como referência para estudo esse material aqui do pastor Augusto Nicodemos, que fala sobre o livro de Josué, A Conquista da Terra Prometida. É um trabalho maravilhoso, poderoso em termos de palavras e atos, e a gente vai usar como referência. Nós não vamos poder fazer um estudo aprofundado, porque ele é realmente muito rico, mas ele tem muitos princípios. Em cada capítulo ele vai separando e nos explicando algo a respeito de como o livro de Josué pode ensinar a igreja na sua caminhada, na sua chamada, na sua missão para os nossos dias. Então eu gostaria que você que está em casa abrisse a sua Bíblia em Josué capítulo 1, versículos do 1 ao 9. Nós vamos ler esses primeiros 9 versículos, porque o que nós vamos falar hoje, especificamente, é sobre a soberania de Deus. Nós precisamos entender que para nós passarmos por qualquer momento da nossa vida, nós temos que reconhecer que o nosso Deus não é um Deus que é tomado de surpresa, que os seus planos são frustrados, que coisas que acontecem na sua cidade, ou na sua casa, ou no país, ou no mundo, vão deixar o nosso Deus sem saber o que fazer. A Bíblia mostra claramente que os projetos de Deus, os planos de Deus, são desde a eternidade. E é isso que eu quero compartilhar com você nesses poucos versículos aqui do capítulo 1. A palavra do Senhor nos diz assim, Josué capítulo 1, a partir do versículo número 1, diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés,
todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá até ao deserto do Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até ao Mar Grande e no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias de sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Ser forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Palavra do Senhor, palavra de salvação para a nossa vida. O que nós estamos vendo aqui? Começando no versículo 1, né, nós estamos vendo que o que Deus, inclusive na minha Bíblia aqui, diz assim, a palavra do Senhor a Josué. Na realidade, do capítulo 1, nós vemos o início dos preparativos para o povo de Israel entrar na terra prometida. E o que acontece? É interessante que esse momento que Israel estava vivendo, coincidentemente, era um momento onde eles estavam parados, ou seja, estavam de quarentena. Né? Agora, falar em quarentena, a gente fala de quarentena de 15 dias, outros falam de quarentena de 12 dias. Eu vou usar a mesma expressão que todo mundo usa. Era uma quarentena de 30 dias. Eles estavam há 30 dias naquela região de Moabe, estavam ali parados porque Moisés tinha morrido. E é interessante, se a gente voltar um pouquinho no último capítulo do livro de Deuteronômio, a partir aqui do versículo 5, nós vemos uma descrição do que aconteceu com o povo, com Moisés, que ele faleceu, e que o povo entrou num momento de pranto, de sofrimento pela morte de Moisés. Então diz assim, Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 34, Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe o local exato de seu sepultamento. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia nem os seus olhos, nem o seu vigor tinha se enfraquecido. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período do pranto e de luto. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. E Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e a quem todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor tinha enviado para fazer no Egito, contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo o Israel. Então, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Moisés era um líder notável. Ou seja, a própria Bíblia diz que ele, aos olhos do povo, ele foi um líder notável. Deus usou Moisés de uma maneira extraordinária. Então diz, nunca mais apareceu ninguém como Moisés, servo do Senhor, que Deus falava face a face. Então, quando Moisés faleceu, foi uma perca muito grande. Mas daí fica a pergunta, bom, e daí? Então quer dizer que os planos de Deus foram frustrados, porque Moisés morreu? Mas a Bíblia diz que o próprio Deus o sepultou e que ele morreu aos 120 anos com plena saúde.
Ou seja, havia um projeto de Deus, um propósito de Deus, de que Moisés caminhasse por algum tempo com o povo. Na realidade foram aproximadamente 40 anos, mas que naquele momento, que era o momento de Deus, um projeto de Deus, agora era Josué, filho de Num, que iria dar continuidade. A mesma coisa somos nós. Os nossos antepassados, os nossos irmãos, os apóstolos, eles viveram o momento deles. Existem coisas que Deus quer que nós venhamos manter, ou seja, os valores do reino de Deus, os valores do evangelho, aquilo que eles deixaram. Por isso que a Bíblia diz que a igreja é fundamentada no testemunho ou dos apóstolos e dos profetas, na qual Cristo é a pedra angular. Porém, eles como pessoas, como homens e como mulheres de Deus que fizeram a obra no seu tempo, eles não estão mais aqui. Porém, nós estamos aqui. E aí fica a pergunta: o que nós podemos fazer hoje? Ou por que nós podemos hoje dizer assim, bom, diante do mundo que a gente está vivendo, nós vamos nos mover pelo quê? O que nos faz mover? O que nos faz andar? É exatamente aqui que eu quero falar sobre um ponto que nós muitas vezes não consideramos. É claro que eu podia falar sobre, trazer uma mensagem voltada a tentar levar a pessoa a dizer, olha, você tem que pensar positivamente, né? Nós temos que falar sobre bênçãos, sobre coisas desse tipo que podem agradar o coração. Mas nós precisamos entender que a igreja tem um chamado, a igreja tem uma missão. E como que nós podemos cumprir uma missão? Em que condições? Nós devemos cumprir a nossa missão se nós entendemos que nós servimos a um Deus soberano. A ideia de soberania de Deus, meu irmão, minha irmã, não é no sentido de que Deus sabe das coisas apenas, né? Isso é muito pouco para entender a soberania de Deus. Ou dizer que Deus já sabia de tudo, né? Não, a ideia de soberania de Deus é a ideia de um Deus que tem absoluto controle sobre tudo, sobre todos, em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Ou seja, nada que nós fizermos, nada que acontece na Terra tem o poder de modificar o plano de Deus. Por quê? Porque desde a eternidade, Deus já projetou e planejou e tem todo o controle sobre tudo. Esse momento que nós estamos vivendo está no mais absoluto controle de Deus. Então nós temos que entender, se nós não tivermos essa compreensão da soberania de Deus, nós vamos ter problemas na nossa caminhada. Eu tenho certeza, irmãos, que talvez de agora para frente, a igreja talvez vai demorar um tempo maior para poder se reunir em templos. Isso pode acontecer? Afinal de contas, do ponto de vista do projeto original da igreja, olhando à luz da Bíblia, a igreja nunca dependeu de templos para ser igreja. Ela utilizou o espaço do templo de Jerusalém, utilizava suas casas, utilizou praças, utilizou escolas, utilizou muitos lugares. Mas necessariamente nós não temos como exigir de Deus que Deus nos obrigue, ou que Deus obrigue as nossas autoridades ou a qualquer pessoa a nos fazer voltar para os templos. Porque quando nós falamos de igreja na Bíblia, nunca a palavra igreja se refere a locais de culto, mas sempre a pessoas, ao povo de Deus, as pessoas que Deus chamou, homens, mulheres, crianças, idosos, que Ele chama de seu povo. Esse é a sua igreja, este sou eu e é você. Outra coisa interessante que nós temos que entender, nós não sabemos como que estará o coração das pessoas que não conhecem o Evangelho. Elas estarão mais raivosas? Elas estarão mais magoadas? Elas estarão mais quebrantadas? Nós não sabemos como nós vamos sair desse momento e como que a sociedade que não conhece o Evangelho vai sair disso. Agora, o nosso Deus sabe exatamente tudo, porque Ele tem o controle de tudo e o governo de tudo. E é exatamente isso que eu quero poder compartilhar com vocês nesses 9 primeiros versículos, com base no trabalho do pastor Augusto Nicodemos, onde ele trabalha esse assunto. E o primeiro ponto que ele coloca nos 9 primeiros versículos é isso: o soberano Deus de todo o universo. Por que ele diz que o nosso Deus é soberano de todo o universo? Ele diz que ele é mostrando aqui no texto de Josué, nós vemos que foi o próprio Deus, e não Josué, nem o povo de Israel, que se levantou. Eles, como humanos, estavam passando por um momento de luto. Mas existia um projeto de Deus, um plano de Deus, para que o povo de Israel
entrasse na terra e tomasse posse. E Deus, que é aquele que tem o controle de tudo, o que é que ele faz? Ele chama Josué e começa a dar a Josué uma direção, um direcionamento e dizer, olha, agora está na hora. Do ponto de vista humano, talvez não fosse o momento. Eles podiam dizer, olha, Moisés morreu, 30 dias, nós estamos cansados, nós estamos tristes, mas Deus chama Josué e diz, este é o momento. E é interessante que ele separa em alguns pontos esse estudo, e o primeiro, ele diz assim, Deus é soberano. A passagem que inicia no livro de Josué informa uma verdade, e dela podemos extrair mais 5 pontos para refletirmos sobre a soberania absoluta de Deus. Ele está falando naturalmente do capítulo 1. Então, o primeiro ponto, a primeira verdade que ele pega aqui do capítulo 1, ele diz o seguinte, como soberano criador, Deus entrega parte da terra a quem ele quiser. Ele diz assim, Deus disse a Josué, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que estou dando aos israelitas. De quem é a terra, para que Deus possa dá-la? A Bíblia não questiona, em momento algum, o direito de Deus de dar determinada terra a uma nação, ordenando que saia de um lugar e vá para o outro, pois ele criou todas as coisas, dos quais ele é o dono. Por isso, pode dispor a terra da maneira que ele quiser. Então, a primeira coisa que ele mostra aqui, que depois ele vai explicando com mais detalhes, é que, como soberano, Deus disse para Josué, a terra que está lá é de vocês. Nós sabemos que haviam outros povos vivendo lá. Haviam vários povos que viviam lá. Mas ele diz assim, olha, a terra que vocês vão tomar posse, eu estou dando para vocês. O que lição que nós podemos tirar disso, irmãos? Deus é dono de toda a terra. Ou seja, não são as pessoas, não são os governantes, não são eles que determinam a caminhada do mundo. É Deus que determina. Então, se essa situação que nós estamos vivendo hoje é uma situação que, de repente, com certeza você vai entrar aí na rede social e na televisão, você vai ouvir inúmeros especialistas falando sobre muita coisa. Todo mundo vai dar a sua opinião. Eu não estou dizendo que essas pessoas não têm o direito e nem capacidade, mas elas estão dando a sua opinião no tempo e no espaço. Elas estão hoje, no século 21, falando de coisas que elas estão vendo agora. Mas a Bíblia diz que, do ponto de vista de Deus, Deus é soberano, Criador e Senhor em todo o tempo. Então, o que ele fez naquele momento ali com Josué? Ele disse, Josué, levanta você e este povo e toma a terra. Ou seja, está muito claro que a terra pertence a Deus. A Bíblia diz isso no Salmo. A terra e sua plenitude pertence ao Senhor e todos o que nela habitam. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que não é o coronavírus, não é o Covid-19 que determina a caminhada minha e a sua caminhada. Quem determina o nosso futuro é o Senhor. E por isso nós não podemos entrar numa paranoia, numa situação de, eu não sei, eu não vi, meu Deus, o fulano falou isso, o fulano falou aquilo. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma incerteza, você tem que se voltar para Deus. Um outro ponto importante que diz assim, como soberano criador, Deus dirige a história segundo os seus planos. Diz assim, a história e os acontecimentos não são abstratos. Embora para nós, seres humanos limitados, pareça contraditório, as coisas não acontecem por causa por acaso, nem acontecem sem sentido. O que acontece? Por que ele está falando isso? Porque o Senhor, ele tinha o controle todo e disse assim, como disse a Moisés, eu já vos dei todo lugar que pisardes a sola do pé. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim também estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e ser corajoso, porque farei este povo herdar a terra que jurei a dar aos seus pais.
Então, o que acontece, irmãos? Deus é o Senhor da história. Nós temos que entender isso também. Talvez tem muita gente que está achando que o Covid-19 é que vai mudar a história do planeta. Né? Quem vai mudar a história do planeta é o presidente A, B ou C, é o G20, é o G8. Quem coordena a história é o Senhor. Tenha certeza que o que está acontecendo está no controle pleno de Deus, porque Ele também é o Senhor da história, dos acontecimentos. Este acontecimento não está ocorrendo porque eu quero, nem porque alguém quer. Deus está no controle pleno, Ele é o Senhor da história. E foi o que Ele disse para Josué. Josué, vocês entram lá porque agora é o momento. Ou seja, o momento não é o momento que você quer nem que eu quero. Como igreja, nós vamos ter que enfrentar, talvez a geração de crentes do século XXI, é o primeiro grande desafio da igreja em toda a sua história. Porque nós somos a igreja do século XX e do século XXI, principalmente do final dos anos 70, 80 para frente, nós somos uma igreja que vivemos numa comunidade muito grande. Com exceção dos países onde o evangelho sempre foi proibido e que talvez nunca venha a ser permitido cristãos ali, grande parte do planeta, no Ocidente, nas Américas, na Europa, o cristianismo é muito tranquilo. Né? A gente vive muito bem, né? Você sai de casa, vai para o culto, volta, tal, Bíblia debaixo do braço, está todo mundo bem. Então nós nunca, talvez, vivemos um desafio de repente, o mundo que a gente conhece parar e a gente ver os nossos governantes ou os governantes do planeta decidirem, olha, está na hora de parar. E você pode notar, cidades gigantescas estão parando, empresas estão parando, todo mundo está parado. E talvez isso nunca aconteceu na história dos crentes do século XX e do século XXI. E é um desafio. Aí fica a pergunta, quem é que manda na história? Será que quem manda na história é o G12, é o G20, é o G8? Não, quem coordena a história, quem é senhor da história é o nosso Deus. E assim como ele disse para Josué e para o povo de Israel, vão aonde vocês pisarem a planta dos pés de vocês, ali é de vocês, eu vou estar com vocês todos os dias, assim também ele está conosco. Então, ou seja, o mesmo projeto de Jesus de Nazaré, que ele deu aos discípulos e pelo poder do Espírito Santo tem sido dado à igreja em toda a sua história, ele continua de pé. Ou seja, nós não podemos achar que porque por algum motivo nós estamos temporariamente sem nos reunirmos, nós agora estamos perdidos. Se nós nos sentimos perdidos, nós precisamos nos reencontrar na palavra do Senhor. Outro ponto que ele coloca aqui é o seguinte: como soberano Senhor, Criador, Deus escolhe quem Ele quer para realizar seus planos e cumprir seus propósitos. Outra coisa importante, quem Deus escolheu lá na história, lá no Velho Testamento, para ser o povo de Deus? Israel. Israel era o povo escolhido de Deus, o povo separado de Deus. E escolheu também Josué para ser a pessoa que iria conduzir o povo depois da morte de Moisés. O que ele está dizendo? Deus escolhe quem Ele quer. A igreja de Jesus, às vezes nós podemos pensar assim, quem somos nós para fazer alguma coisa? Realmente, nós não podemos desobedecer a lei. Né? A Bíblia diz que nós temos que ser submissos às autoridades naquilo que elas estão fazendo de acordo com a vontade de Deus. Mas nós sabemos que há momentos onde nós vamos ter que tomar uma posição. Então nós temos que entender que como povo de Deus, nós que não devemos violar leis, porque eu não estou aqui para gravar a mensagem para pedir para você sair por aí fazendo doideira. Mas você tem que entender que nós somos o povo chamado de Deus, com o propósito de Deus para cumprir um chamado. Ou seja, Deus escolheu a igreja para ser o agente de mudança na sociedade. Não é esperar que outros façam. Tudo bem, já que não dá, então nós vamos ficar em casa de férias. Nós não estamos de férias. Nós estamos cumprindo juntamente com todos os demais cidadãos do nosso país e inclusive de outros países, um momento por causa de uma enfermidade que está assolando todo mundo. Agora, nós não estamos de férias. A escolha particular de Deus recai sobre o seu povo. E nós vamos prestar contas se nós deixarmos de fazer a obra de Deus. Então, eu e você, irmãos, temos que continuar contribuindo com a igreja. Eu sei que tem muitas igrejas que estão entrando em pânico, porque talvez vão pensar, e agora, vamos pagar nossas contas como? Né? Talvez as pessoas a quem a gente tem algum tipo de conta a pagar, não vão deixar para amanhã. Então, nós temos que contribuir.
Nós temos que contribuir, dizimista, ofertante, temos que continuar, somos igreja, nós temos um chamado, nós temos que continuar discipulando, evangelizando, mesmo à distância, como eu estou fazendo aqui. O que eu estou fazendo aqui não é uma gravação para tentar tirar do meu coração essa solidão, para ser legal, não, eu estou fazendo isso porque isso é um chamado, isso é uma missão. Então nós estamos em missão e devemos continuar em missão. Nós devemos continuar como igreja orando. Devemos continuar como igreja lendo e praticando a palavra de Deus mesmo. Devemos continuar como igreja reunindo a nossa família, aqueles que estão saudáveis, que não correm risco de ficar doente, e cultuando, né? Orando pelos nossos irmãos, aqueles mais velhos. Se dá para você falar por telefone, por celular, por WhatsApp, por algum meio, continue fazendo a obra. Por quê? Porque Deus escolheu um povo. O povo que Deus escolheu é a sua igreja. E a sua igreja não pode ser impedida por nenhum acontecimento. Um outro ponto importante que ele diz é o seguinte: como soberano Criador, Deus executa juízo e condenação contra ímpios, rebeldes e injustos. Aqui é algo que a gente precisa também conversar. Afinal de contas, quando o Senhor fala para Josué que eles deveriam entrar na terra, ele disse: olha, tem 7 povos lá, né, tem um grupo de povos lá, e vocês vão fazer guerra contra eles e eles vão expulsá-los. Esses povos estavam lá pelo menos 500 anos, porque da saída da época de Moisés até a época de Abraão, até a época que Moisés tirou o povo praticamente 400 e poucos anos, 460 anos depois. Então esse povo lá estava há muito tempo. Porém, o Senhor disse lá para Abraão, lá em Gênesis, que a maldade deles não tinha chegado ao máximo. Deus tem a sua forma de trabalhar com as pessoas. Ou seja, havia ainda alguma coisa que Deus entendia que poderia ser feito ali com aquele povo, e por isso, na época de Abraão, Deus não expulsou o povo. Mas agora diz: olha, agora esses povos serão retirados. Deus ia usar Israel para isso. Só que nós conhecemos também a história de Israel. O mesmo povo que expulsou os cananeus, os heveus, os jebuseus, muitos séculos depois, teve que experimentar o cativeiro babilônico. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos levar em consideração por que será que Deus está fazendo algo desse gênero, desse tamanho, de fazer o planeta inteiro parar por algum tempo. Nós precisamos entender a questão do tratamento de Deus para as pessoas. Por que Ele está está determinando que inclusive aqueles que servem a Deus fiquem por algum tempo sem poder se reunir nos seus templos, nos seus locais de culto. O que Deus está falando conosco? Isso não é motivo para a gente ficar rindo. Eu sei que talvez tenha muitas pessoas que podem dizer: olha, viu, aconteceu lá na China, olha, a China é isso, a China é aquilo, aconteceu lá na Europa, lá na Europa o povo tem este ou aquele problema. Aí, de repente, chegou aqui no continente americano, chegou nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos sabe como é que é. Chegou no Brasil, uma nação considerada uma das nações mais cristianizadas do mundo. Nós somos talvez a nação que mais tem cristãos praticantes, né? Ainda que não seja, ele não possa comprovar que todos são, mas eu acredito que em nenhum lugar do mundo tanta gente vai em igreja como no Brasil, frequenta igrejas. E aí a pergunta: e por que Deus está permitindo tudo isso aqui no Brasil? Eu entendo exatamente o que ele fala, quando o pastor Nicodemos fala da questão da soberania de Deus, sobre a questão do juízo, sobre povos, sobre nações. O mesmo povo de Israel que foi usado lá na época de Josué para trazer juízo de Deus sobre as nações ímpias que não se submetiam a Deus, mais tarde esse mesmo povo, muitos séculos depois, também foi corrigido pelos babilônios, pelos assírios. Deus usou esses povos para que eles pudessem mudar. Então nós precisamos pensar: por que é que o Senhor está fazendo isso hoje? Nós não devemos olhar para o nosso vizinho, olhar para as outras religiões, ficar falando mal de outros países. Nós devemos perguntar, nós aqui do Brasil, nós que temos mais de 50 milhões de evangélicos, por que é que o Senhor está permitindo isso? Por que é que o Senhor está determinando que os governadores, que prefeitos tomem essas decisões, e que essas decisões parecem que são irrevogáveis humanamente? Ninguém consegue mudar. Eu estou olhando a coisa do ponto de vista espiritual. Por que eles estão fazendo isso? Se a Bíblia mesmo diz que eles são ministros do Senhor a serviço dele.
por que Ele está usando os seus ministros para fazer isso conosco? E nós precisamos parar para pensar. Graças a Deus que ainda, por enquanto, e não sabemos, eu não tenho ouvido de irmãos da igreja que têm contraído essa doença. Mas nós sabemos que, pelo menos aquilo que os homens dizem, é que isso vai chegar de alguma maneira até a gente. Então nós precisamos parar para pensar. Agora não é hora de apontar o dedo para o vizinho, agora não é hora de... o carnaval, pois é, porque lá no Rio de Janeiro... Não, é lá no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, no Paraná. O que é que está acontecendo? Aonde nós estamos falhando com o nosso Deus, que o Senhor está nos dando um tempo para a gente pensar. Como é que está a nossa casa? Como é que está a sua família? Como é que estão os seus filhos? Você que é filho cristão, como é que você está lidando com os seus pais? Está na hora da gente começar a parar para pensar que Deus está dando um tempo para a gente pensar. Talvez seja um tempo para que daqui lá na frente, daqui a alguns anos, Ele venha tomar outras medidas. Então nós precisamos entender que Ele é soberano nos seus atos de justiça. E nós não podemos achar que Deus é injusto. Deus não é injusto. Somos nós que respondemos mal ao chamado de Deus. E para encerrar, o soberano Deus a soberania de Deus é sempre acompanhada pelos seus demais atributos. Nós nunca podemos esquecer que Deus é soberano, mas Deus é soberano, Deus é bom, Deus é justo. Os atributos de Deus, eles estão todos juntos. Se Deus fosse somente soberano e não fosse amoroso, não fosse compassivo, ele seria um ditador. Ele não é um ditador. Então, mesmo nos seus atos soberanos, a sua misericórdia, o seu amor, sua graça, estão juntas. Deus não é dividido como nós. Nós somos divididos. Às vezes nós somos maus, daqui a pouco nós somos bonzinhos, daqui a pouco nós nos tornamos maus de novo. Deus não é assim. Deus não é bipolar. Ele tem um caráter único. A Bíblia diz que não há mudança nele. Então nós precisamos entender disso também. Esse momento é um momento onde nós temos que buscar o Senhor como soberano, como criador, mesmo que a gente não entenda o que está acontecendo, mas entender que Ele é amoroso, misericordioso, bondoso. Ele foi assim com Israel. Ele também foi assim com o seu povo. Os filhos de Israel eram perversos, idólatras, cometiam abusos, mas Deus, no seu amor e na sua graça, decidiu introduzi-los na terra que mana leite e mel. Nós vamos ser levados à nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. Vamos ser levados até lá. Porém, nós precisamos ser corrigidos, tratados, precisamos ser trabalhados pelo nosso Deus. Então, esse é o momento para você refletir. Reflita sobre isso. Não se deixe levar pelo medo, nem pelas palavras de pessoas, ou eu vi isso, eu vi aquilo. Ouça a Deus. Amém? Eu quero orar nesse momento, né? Nós vamos orar nesse momento, nós vamos pedir ao nosso Deus, que é soberano, para que Ele nos dê condições de cumprir a nossa missão, para que Ele nos dê condições de termos a sensibilidade de que o Seu Espírito está agindo no nosso meio, porque Ele está, para que o Senhor Jesus nos toque o coração e para que a obra dEle, que está sendo cumprida, continua sendo cumprida, nós possamos fazer parte desse projeto, porque nós já fazemos, fomos escolhidos para isso, para que não venhamos a desistir, mas que venhamos continuar trabalhando e fazendo a sua obra. Vamos orar. Querido e amado Deus, o Senhor é Deus soberano. Realmente, como diz aqui o teu servo e a palavra do Senhor mostra, é o Senhor que coloca pessoas, é o Senhor que tira pessoas, é o Senhor que rege a história, é o Senhor que traz juízo, que traz correção. O Senhor faz tudo isso. Nós somos apenas seres humanos limitados, mas dependemos do Senhor. Eu quero nesse momento, em nome de Jesus, clamar, não somente pela nossa cidade, seria puro egoísmo, porque tanto o estado de Santa Catarina como o Brasil e o mundo estão parados. Nós estamos parados. Nós não fomos parados por uma guerra. Nós não fomos parados porque de repente aconteceu uma catástrofe, caiu um meteoro, alguma coisa grande sobre a Terra. Não, nós fomos parados por algo invisível aos nossos olhos. Um vírus que parecia algo inofensivo, parecia algo tão simples, mas que está se tornando cada vez mais complicado, porque nós, seres humanos, estamos vendo claramente que sem o Senhor, como o Senhor mesmo disse, não conseguimos fazer nada. Nos ajuda, como igreja,
como povo, eu clamo particularmente pelas famílias. Muitas famílias que estão nas suas residências estão tendo que confrontar-se, que conversar, que resolver os seus problemas, às vezes situações que estão aí há anos sendo disfarçadas através de trabalhos, de viagens, de outras coisas, e agora não tem como esconder. Vão ter que se confrontar, vão ter que falar, vão ter que conviver, e muitos não sabem o que fazer. Deus soberano, ajuda-os, ajuda-nos, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe e até a próxima.